Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações relevantes sobre o dia a dia do trabalho. No programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. Mauro Peralta, que é médico do trabalho, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre insalubridade. Fica com a gente que a gente volta já já. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, estamos de volta e agora sim vamos começar nossa conversa com o Dr. Mauro. Dr. Mauro, o que é insalubridade? Vamos começar pelo básico. Insalubridade é alguma coisa que não é salubre, que não é boa para a saúde, que faz algum mal ao trabalhador. Então, na verdade, a gente já começa sabendo que o tema de cara já faz mal, é isso, né? Na verdade, não deveria existir insalubridade. Todo o ambiente deveria ser um ambiente saudável para os trabalhadores e para as pessoas. Mas não é isso que acontece na prática profissional de grande parte dos trabalhadores. Sim, não é isso que acontece porque falta investimento privado, embora esse investimento, na verdade, aumentaria até o lucro do patrão com menos falta de serviços, menos absenteísmo, e também investimento governamental para ajudar aquelas empresas de menor porte que não teriam condições de prover todas as medições necessárias para um ambiente salubre. Como médico do trabalho, né, quais são as principais demandas do dia a dia nessa prática profissional que o senhor recebe do cliente, do paciente? As demandas são variáveis, porque elas dependem da profissão que a pessoa exerce. Por exemplo, um trabalhador de uma indústria têxtil tem o ruído como uma das principais causas de malefícios no ambiente do trabalho. Se ele trabalhar na fiação, mas se ele trabalhar, por exemplo, na tinturaria, ele teria os produtos químicos que podem fazer mal ao indivíduo. Já um indivíduo que trabalha numa pedreira teria o problema das doenças pulmonares, do pó de sílica que se acumula no seu pulmão e o destrói, não é? Já o trabalhador bancário teria a LER, as lesões de esforço repetitivo. Um dentista teria problemas de varizes nos membros inferiores, de dor nas pernas. Então, a insalubridade e também as consequências do trabalho não ergonômico são variáveis. Elas dependem da profissão e da maneira como cada um trabalha. Como é que o nosso país, né, em relação à legislação, funciona com relação a esse assunto especificamente, a saúde do trabalhador enquanto trabalha? Existe a consolidação das leis do trabalho, que foi uma legislação feita por Getúlio Vargas, oriunda da Carta del Lavoro de Benito Mussolini, de origem fascista da Itália. Essa CLT, ela está em vigor até hoje. E ela, apesar de ter as normas regulamentadoras, ela não protege de maneira efetiva o trabalhador. Porque, como a gente estava conversando aqui antes, é necessário a fiscalização, e o Ministério do Trabalho não fiscaliza, não tem nem fiscais para exercerem essa função aqui na nossa cidade. Existem também os Centros de Atenção ao Trabalhador, os Cerestes. Em Petrópolis nós temos pessoas nomeadas como chefe do Cereste, recebendo já cargos em comissão, e eu duvido que algum dos 14 sindicatos saiba onde funciona o Cereste e o que faz o Cereste na cidade de Petrópolis. Então, é preciso que se mude a mentalidade. Hoje, Carla, nós ainda somos campeões mundiais de acidentes de trabalho.
Então você vê muita gente jovem que perde a vida, ou então fica mutilado porque não há condições de trabalho. Eu posso te dar um exemplo fácil, os motoboys, né, que você vê acidentes diariamente e não se toma providência nenhuma, né? Seria preciso um treinamento para eles, seria preciso condições de trabalho, seria preciso que eles não trabalhassem horas e horas de maneira contínua, não é? E na verdade, infelizmente, a gente não vê isso na nossa cidade. E assim por diante, você vê pessoas que trabalham em escritório que não têm um apoio para pé, que não têm um apoio para as mãos no teclado, que não são orientados que não podem fazer serviço de computação por mais de 50 minutos diário, que não tem menor noção do que é uma LER, uma doença do esforço repetitivo, uma lesão do esforço repetitivo. Então é preciso ter mais informação. Eu acho que os sindicatos poderiam fazer isso e utilizando também as CIPAs, né, as comissões internas de prevenção de acidentes. São momentos muito relevantes. Infelizmente, nas pequenas empresas acima de 29 funcionários não funcionam de modo que deveriam funcionar. Na maior parte elas funcionam só para constar na legislação e assim por diante. Deveríamos começar pelo poder público, que não exerce o seu fator de fiscalização municipal, certo, e também federal, porque não funciona o Ministério do Trabalho. A gente não vê concurso para fiscais do Ministério do Trabalho há anos. E esse ano, com essa recessão que nós vamos viver, eu acredito que nós vamos ficar ainda de maneira pior. Na prática profissional, voltamos lá para os têxteis, por exemplo, que é um dos sindicatos que abrange a realização desse programa. Se o trabalhador está se sentindo lesado na prática profissional do seu trabalho, o que ele deve fazer? Quais são os possíveis transtornos que ele pode estar sentindo em relação à saúde, que ele pode buscar um médico do trabalho e, consequentemente, os outros direitos a partir daí? Olha, na indústria têxtil, o ruído é um dos problemas maiores. O ruído, ele vai lesando o indivíduo através de anos. Ele não é uma coisa que apresente... imediatista. Demora muito tempo, às vezes 10, 12, 13 anos. Agora, o ruído leva à hipertensão arterial, quer dizer, aumenta a pressão. O ruído causa estresse, nervosismo, depressão, ansiedade, até impotência sexual pode ser causada pelo ruído. Na indústria têxtil também a gente encontra produtos químicos que podem até levar a câncer, são altamente lesivos. Infelizmente, Petrópolis, que já teve 30 mil têxteis, hoje é capaz de não ter nem 1.500. E fica muito difícil, né, para o trabalhador que tem medo de perder o seu emprego, ele denunciar, ele fica com medo de ser mandado embora. Então eu acredito que o trabalhador que acha que o ambiente dele não está bom para o trabalho, ele deve procurar o sindicato, o Vanilton, no Sindicato dos Têxteis, ali na Rua Marechal Deodoro, que eu tenho certeza que de maneira sigilosa, não vão saber quem fez a denúncia, o Vanilton vai dar um jeito de acionar o Ministério do Trabalho e a fiscalização competente para que a gente não deixe um companheiro em condições que prejudiquem a sua saúde. Maravilha. Ainda pensando sobre a qualidade de vida do trabalhador e a questão do prejuízo do dia a dia, as práticas profissionais, ou melhor, o ambiente insalubre, ele pode gerar consequências no dia a dia fora trabalho? Mas é claro, a pessoa que fica num estresse permanente no trabalho, ela chega em casa, ela desconta nos filhos, no marido, nos parentes, nos vizinhos ou nos animais, porque ele tem que descarregar de alguma maneira para não ter um colapso. Então o trabalho influencia, aquela pessoa que trabalha sob pressão, que tem que dar produção. Então ela começa a dar produção e começa a esquecer dos cuidados que se tem a tomar. Eu, em 1980, eu trabalhei na indústria de material bélico do Brasil, que tinha acidentes mais acidentes. E eu deixei a Imbel, filial número 6, com 0 acidentes. Lá se dava prêmios de produção
uma fábrica de explosivo que funciona aqui na Vila Inhomirim, na Raiz da Serra. Isso é impossível você dar prêmio de produção numa fábrica de explosivo. Ali a principal atividade teria que ser o cuidado, né, para que você não se mutile, não perca um dedo, não perca a vida. Então é muito importante que você tenha condições de trabalho. E as condições de trabalho, elas advêm com a educação. O trabalhador tem que ser orientado que ele não é obrigado a trabalhar em locais de perigo, que ele tem que ter o maquinário protegido, que ele tem que ter os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. E quando não é possível se ter um equipamento de proteção coletiva, um EPC, por exemplo, voltando para uma indústria têxtil onde tem um ruído, cabe ao empregador isolar esse ruído. Se ele é um compressor, colocar fora do ambiente do trabalho, ou então fazer uma tampa para ele, porque não adianta você dar equipamentos de proteção individual. Eles não são totalmente efetivos, eles diminuem o ruído, mas eles não tiram totalmente a insalubridade. Então, o verdadeiro tratamento seria você eliminar o ruído, mesmo porque o ruído, sendo uma fonte sonora, ele só pode ser controlado na sua fonte produtora ou por uma contra-onda igual e em sentido contrário. O que significa isso na prática? Antes da gente começar o programa, você me falou que uma boa opção são aqueles superfones de ouvidos, mas que mesmo os superfones não adiantam, porque a questão do ruído pontualmente também agride o corpo inteiro. Ruído, como é que é isso? Por ser uma vibração, ele entra também pela tábua óssea. Então, novamente, qual é o controle de ruído? É tirar o ruído, é você enclausurar a máquina que tem o ruído. E o trabalhador que trabalha com barulho elevado, ele tem que ser submetido a uma audiometria quando ele vai iniciar no trabalho. Se ele tiver qualquer lesão no ouvido, se já não estiver escutando, ele não deve ser colocado em local de ruído. E a cada 6 meses é necessário que o empregador faça uma nova audiometria para que ele seja controlado. Se por qualquer motivo houve uma queda da audição, ele tem que ser afastado daquele ambiente que está causando isso. Certo. Eu trabalhei numa empresa daqui de Petrópolis há alguns anos e tinha um setor especificamente que tinha grande ruído. Nesse setor, vários dos funcionários eram deficientes auditivos. Eu achava isso uma postura muito adequada, já que ele já tinha uma patologia, mas ainda conseguia trabalhar. Estou errada com relação ao meu pensamento ou não? Não, está certa, porque se ele já não escuta, ele não vai ter como piorar naquele ambiente. Você, por exemplo, em trabalhadores que lidam com frio, os trabalhadores da raça negra, eles não se adaptam ao frio. Então você, onde tem ambiente de refrigeração, você necessariamente deve contratar trabalhadores de raça branca, que se adaptam melhor ao frio. Em trabalhos repetitivos, a mulher se adapta melhor do que o homem. Então, em trabalhos repetitivos, seria de bom ouvido que se contrate mulheres que são mais preparadas para esse tipo de trabalho que os homens. Mas, na verdade, tudo isso depende de informação, de educação e de um bom serviço de medicina do trabalho. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre insalubridade. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também!
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa sobre insalubridade. Doutor Mauro, no primeiro bloco o senhor falou uma coisa que me deixou um tanto quanto angustiada, que os negros devem ocupar cargos que não sejam em lugares muito frios. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais com cuidado essa questão, até porque, na verdade, a gente vive num mundo em que tudo é um pouco de racismo. E, na verdade, o que a gente quer falar aqui não tem nada a ver com isso, né? Não, os negros, apesar de serem mais fortes fisicamente que os brancos, são mais suscetíveis a doenças pulmonares, como tuberculose e pneumonia, que é muito mais grave no negro que no branco. Então, em ambientes de geladeira, de frigoríficos, é de bom ouvido que você não contrate, se você tiver opção de não contratar, você contrata pessoas de pele branca. Já em ambientes que você, por exemplo, vai ter o sol incidindo sobre a sua pele, é o extremo oposto. Que é o extremo oposto, você não deveria, por exemplo, contratar pessoas como a Carla Coelho para trabalhar ao sol. Branquela. Mesmo dando protetor solar, que infelizmente os empresários não dão para aqueles trabalhadores que trabalham no sol. Nunca ganhei. E a gente sabe solar. Que o câncer de maior incidência no Brasil é o câncer de pele. E se a gente prevenir, depois não vai ter como remediar. Então, voltando no primeiro bloco, o protetor solar é um direito dos trabalhadores receberem, aqueles que trabalham sobre o sol, jardineiros, faxineiros, garis e assim por diante. O protetor solar faz parte do kit de trabalho, como faz o uniforme, como faz o vale transporte, a alimentação. Faz a bota, como faz o óculos de segurança. Quem trabalha no sol, a legislação obriga o fornecimento do protetor solar, e você sabe que o protetor solar é caro, né? É caro. E você passar em grandes extensões, teria que ser dado mais de 2 frascos por mês, né? É verdade. A gente teve até uma alteração na legislação com relação à cesta básica há pouco tempo, que agora na cesta básica brasileira tem um protetor solar, né, de fator 15, que para câncer de pele não é nem o mais indicado, mas é melhor do que nada? É melhor do que nada, mas não deve ser dado fator 15. A gente tem que ter um fator, né, acima de 30, com certeza absoluta. E não vou dar fator 15 para quem trabalha no sol direto. Tenho que dar um bloqueador. E sem contar que as mulheres, que o sol envelhece a pele, né? É verdade. Falando ainda agora em mulheres, a parte do nosso telespectador, grande parte deles, são mulheres que trabalham na nossa conhecida Rua Teresa, e na maior parte das vezes, enquanto consumidor, eu sei muito bem disso, quando você entra numa loja, está todo mundo em pé. Como é que é essa questão? Porque a gente falou muito do parque gráfico, do frigorífico, do têxtil, que a priori são trabalhos que têm periculosidade ou tem mais insalubridade, mas no comércio a gente também isso com a questão de ficar em pé o dia inteiro, não é? Como é que funciona isso, doutor? Não é periculosidade. Periculosidade é quando você trabalha com algo que pode cessar a sua vida. Por exemplo, eletricidade de alta, explosivo, gasolina, né? Agora, um trabalho na Rua Teresa em pé o dia inteiro é um trabalho estafante e anti-ergonômico, tá? A ergonomia não está vista. Como é que você vai deixar uma pessoa, uma mulher, trabalhar em pé o dia inteirinho? Ela tem que ter um banco para que ela sente quando não tiver cliente. Tá? Se ela não assim o fizer, ela vai ter uma tendência maior a ter problemas de dores nos membros inferiores, dor no pé, e se ela já tiver alguma ascendência genética, de varizes, né? Sem contar que muitas mulheres utilizam a pílula anticoncepcional, que é outra causa de varizes, e outras ainda tentam suicídio fumando e usando pílula anticoncepcional. Na verdade, posso estar enganada, me corrija por gentileza, mas anticoncepcional mais cigarro mais muito tempo em pé também pode dar trombose, não é isso? E morte. E trombose, que é uma coisa muito séria, eu sei porque eu tive uma amiga que teve trombose, na verdade ela tinha todas essas características, então eu não me esqueci, também é uma coisa que tem a ver com a medicina do trabalho. Sem dúvida. E como essas lojas pequenas, elas não têm médico do trabalho, elas apenas pagam um médico qualquer examinador para fazer o seu exame admissional, muitas vezes o profissional nem sabe o ambiente de trabalho, né? Quer dizer, uma coisa, eu vou dar apta para uma função que eu nem fui na loja ver qual é a função que ela exerce.
certo? Então, isso deveria ter uma fiscalização mais efetiva do Ministério do Trabalho, e o Sereste, que aqui no nosso município só existe no nome e nos cargos de comissão nomeados, deveria ir lá para orientar o patrão, dar um prazo para ele e depois multá-lo caso o trabalho continue estafante. Maravilha. Outra questão que a gente comentou durante o intervalo, porque intervalo é sempre ótimo, a gente faz sempre um bate-papo para continuar uma entrevista com qualidade para você, telespectador. A gente falou muito a respeito do tempo do almoço, da hora de almoço, que muitas das vezes o funcionário por conta própria, o trabalhador por conta própria, decide reduzir esse horário porque quer ganhar mais comissão na hora da venda e vai trocando, né, esse tempo de almoço, que deveria ser uma pausa obrigatória e uma pausa que faz bem para a saúde. Como é que funciona isso quando vai se cortando esse período tão importante de uma refeição primordial? Olha, funciona como um veneno para o corpo, né? Nós não somos máquinas. Mesmo máquinas, a gente tem que fazer as paradas de reposição, de manutenção. Então, muitas vezes, os comerciários, na hora do almoço, eles continuam trabalhando porque, infelizmente, o salário na carteira é muito baixo e eles ganham a comissão. Eles não querem perder aquela comissão e, ao invés de almoçar em 1 hora, almoçam em 10 minutos, em 15 minutos. O que nós vamos ver nessa grande população de comerciários? O aumento de doenças do estômago, gastrites, úlceras, duodenites, estresse, ansiedade, depressão, tudo por um erro de não fazer o que a natureza nos obriga a fazer. A hora do almoço deveria ser uma hora de tranquilidade, de repouso, que infelizmente, por questões de trabalho, e o trabalhador não consegue fazer. Existe até a regulamentação legal que tem 1 hora de almoço, mas às vezes o próprio trabalhador força para que não seja cumprida a legislação e acaba ficando doente, gastando mais com remédio ou afastado do serviço porque quer ganhar algum dinheiro a mais. Na verdade, ele não quer ganhar, ele precisa desse dinheiro para manter a sua família, né? Maravilha. Doutor Mauro, a gente está chegando no final do programa. Queria que o senhor fizesse uma avaliação final sobre esse tema, insalubridade, e desse para o nosso telespectador, assim, quais os primeiros sintomas que ele tem que procurar de verdade um médico com relação aos malefícios das suas práticas profissionais? Olha, se eu fosse falar isso, eu ia ficar 24 horas falando, porque cada profissão tem uma maneira de se prevenir, né? Por exemplo, os comerciários teriam que ter um lugar para sentar, não ficar 8 horas em pé. Então, se eles começarem a sentir dor nas pernas, formigamento, sensação de cansaço, eles têm que procurar um profissional. Certo. Os bancários ou aqueles funcionários de escritório que começam a sentir dormência nas mãos, dor, estão com problema de ler, tem que procurar antes de ter uma coisa mais grave. As pessoas que ficam horas sem comer podem ter problema de estômago, azia, úlceras, dores, etc. Então eles teriam que mudar os hábitos alimentares. Os dentistas também, problema de varizes e assim por diante, né? Os trabalhadores em ruído, com ansiedade, nervosismo ou mesmo hipertensão arterial, aqueles trabalhadores que trabalham com produtos químicos, alguma lesão de pele que apareça. Mas é muito difícil responder a sua pergunta e não tem sendo sucinto de assim o fazer. Mas eu acho que esse assunto insalubridade, como o outro, periculosidade, eles merecem mais de um programa, não é? Merecem também até uma mesa redonda que seja chamado município pelo Sereste, que só existe no papel, o Ministério do Trabalho, para dizer por que não temos fiscais em números necessários. Que deem conta dos nossos trabalhadores. Do movimento sindical, os presidentes dos sindicatos, para poderem questionar por que razão os trabalhadores sempre pagam a conta. É verdade. Doutor Mauro, muito obrigada. Foi um prazer a gente que gravou aqui hoje, diretamente do seu consultório, o senhor que abriu sua agenda para a gente estar aqui conversando, batendo um pouquinho de papo, levando para você informações relevantes. Ou seja, se você não está no seu padrão de normalidade, está sentindo qualquer desconforto, a melhor coisa é procurar um especialista, se cuidar, porque não adianta ter o salário em dia, estar trabalhando em dia, se não tem saúde para dar continuidade a isso. Agradeço a você, telespectador, que ficou com a gente.
gente. A gente volta na próxima semana com uma nova temática. Em breve a gente fala um pouquinho sobre periculosidade, que é diferente de insalubridade. Obrigada e até lá. Tchau, tchau.